Bom, então vamos lá. O assunto de hoje é sobre depressão, a noite escura da alma, um assunto de interesse de todos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto e ver o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada tem, se ela tem alguma coisa, e se tem, o que tem, né? Em relação a esse assunto para nós. Vamos lá. Nossa abordagem estará dividida em três partes. Na primeira parte, nós vamos tratar de definição e características da depressão. Na segunda parte, nós vamos ver que o homem não é perfeitamente definido pelas ciências biológicas, humanas ou sociais, mas sim pela teologia. E isso por uma questão muito simples. Nós acreditamos no que a Bíblia diz sobre o homem, e ela diz que o homem veio de Deus. Então, se o homem veio de Deus, para Deus ele está voltando na sua caminhada aqui na Terra. Então, ele é um ser teológico. É por isso que é a teologia quem melhor define, ou quem define corretamente o que é o homem. Daí, todas as implicações, todos os desdobramentos em relação ao homem, também, inclusive, os males e as aflições que o homem tem nesta vida. Terceira parte, nós vamos tratar de todas as respostas para a alma humana que estão na Bíblia Sagrada. Então, são essas três partes, basicamente, que nós vamos abordar aqui durante esse tempo aqui, nessa exposição. Então vamos lá para a primeira parte, definição, características da depressão. O que é depressão? Bom, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é a literatura aí autorizada, né, e reconhecida internacionalmente da Associação Americana de Psiquiatria, e é usado no mundo todo, ele está na sua quinta edição e ele define o que são doenças mentais e quais são essas doenças, inclusive classificando cada uma delas. E a depressão, ela está classificada no DSM-5, né? É a sigla em inglês desse manual, como uma distimia, ou seja, é uma disfunção do humor, né? Ou um transtorno do humor, e chama de doença da mente, está classificada como doença da mente. Bom, nós estamos trazendo aqui essa classificação do DSM-5, não porque concordamos com ela, mas para embasar justamente o nosso ponto, aí, a nossa contraposição, nós precisamos estar trazendo o que o mundo, né, o que as ciências humanas e a medicina falam sobre o assunto. Então, para a gente poder contrapor aí essa ideia. Mas, basicamente, essa é a ideia mundial sobre o que significa depressão. É uma doença, segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Bom, um detalhe sobre esse manual é que ele já está na sua quinta edição, porque volta e meia ele é atualizado, porque cada vez mais sinais, sintomas são classificados como doenças mentais, e esse manual diagnóstico aí, ele só vai inchando, tá? Só para vocês terem uma ideia, até algumas birras de criança, né, desobediência, teimosia, hoje são tratadas como distúrbios e como transtornos e estão presentes nesse manual, que vai tratar, consequentemente, a teimosia da criança como doença também. Visto que o conceito de doença é fundamentalmente médico, daqui em diante veremos se a depressão pode ser considerada ou não uma doença. Já o conceito de mente, né, porque já vimos no manual que trata a depressão como doença da mente, o conceito de mente é essencialmente filosófico, pois não se trata de um órgão físico, né? Essa palavra mente, ela tem aí uma conotação
desculpa, mais filosófica do que propriamente algo de definição assim fechada, né? Então assim, a palavra mente pode significar muitas coisas em diferentes contextos. Não pode ser confundida com cérebro, né? Porque cérebro é um órgão físico do nosso corpo, tá? Mente seria aí, em primeiro momento, algo que está no ou vem do cérebro, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas fato é que o conceito ele é muito abstrato, é muito filosófico. A Bíblia, por exemplo, vai chamar mente, às vezes, de espírito, né? Às vezes vai chamar de coração, ou por que não dizer muitas vezes, né? Aliás, a palavra coração talvez seja a mais usada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, chamando esse conceito mente de coração, né? Mas fato é que a própria Bíblia ela não crava o que seria a mente no sentido físico. Na Bíblia Sagrada, a palavra mente está sempre ligado a algo que, na própria psicologia, por exemplo, seria chamado de metafísico. Algo que não é possível de ser visto, algo que, a menos que se manifeste pelo comportamento, seria abstrato. Então, aí estão os textos bíblicos, eles estão aí coloridos, porque cada referência dessa bíblica está ligada a uma dessas palavras. Né? As referências de azul é quando a Bíblia usa a palavra mente, a referência de verde quando usa a palavra espírito, e as referências de vermelho quando usa a sua aplicabilidade como coração. Fato é que nos três exemplos a Bíblia vai querer estar falando da mesma coisa, falando do homem interior, né? Da sede dos pensamentos, sentimentos e emoções. Então a Bíblia vai usar o termo mente, espírito e coração aí meio que de forma intercambiável, intercambiável. Para que a gente não fique sem ler, eu vou ler aí um texto de cada um desses exemplos. Por exemplo, mente. Isaías 26, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim, Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui poderia estar perfeitamente escrito: tu conservarás em paz aquele cujo coração está firme em ti. Poderia também estar escrito: tu conservarás em paz aquele cujo espírito está firme em ti. Então, isso não alteraria em hipótese alguma o sentido, a ideia original do escritor inspirado. Um exemplo agora da aplicação da palavra espírito. Podemos ver, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo de número 23, que nos diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Inclusive, aqui usa até de forma conectada a palavra espírito e a palavra mente, né? Então, poderia estar escrito: e vos renoveis no espírito do vosso coração. Poderia estar escrito: vos apenas renoveis na vossa mente. O sentido seria o mesmo. E um terceiro exemplo aqui que nós podemos tomar, falando de coração, né? É o exemplo de Lucas 2:51, em que Maria e José, né, foram procurar Jesus, voltando a Jerusalém, e encontraram ele no templo ali, ouvindo e falando com os sacerdotes, com os homens da lei. Ele ainda um menino de 12 anos. E o texto bíblico em Lucas 2:51 diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Poderia estar aqui: sua mãe guardava na mente, sua mãe guardava no espírito, seria a mesma coisa. Então percebam que a palavra mente, ela na Bíblia
ela aparece, ela é apresentada, em resumo, como homem interior. Então, é um conceito que, se nós tirarmos da teologia e da teologia bíblica, especialmente, ele fica algo muito abstrato, muito manipulável e pode ser qualquer coisa que a pessoa quiser, conceito de mente. Vamos em frente. Depressão é frescura? Tem pessoas que acreditam nisso, né? Que acreditam que depressão é frescura e dizem assim, porque no meu tempo, que eu era criança, ninguém ouvia falar disso, minha avó nunca teve depressão e etc. Então isso só pode ser frescura. Bom, depressão não é frescura, tá? Ela não é frescura, depressão é uma realidade. Agora, a grande questão aí gira em torno da nomenclatura, né? Porque, por exemplo, na Bíblia, a gente não vai encontrar a palavra depressão, né? Esse termo é relativamente novo, aliás, relativamente novíssimo, né? É algo aí de algumas poucas décadas que passou-se a usar esse termo para pessoas com tristeza profunda. Agora sim, a Bíblia fala muito de tristeza profunda. Temos vários exemplos bíblicos de homens de Deus, mulheres de Deus, que estiveram com algum nível de tristeza, né, geralmente até profunda, e alguns lidaram de uma forma e outros lidaram de outra forma com isso. Mas fato é que a Bíblia sempre os chamava para a forma correta de lidar com a tristeza profunda. Onde há tristeza profunda na Bíblia, em uma atualização não da Bíblia, mas da nossa compreensão na cultura, podemos nos referir à tristeza profunda na Bíblia como depressão. A depressão é uma doença? Essa é a pergunta que nós precisamos responder a partir dessa exposição, né? A resposta categórica e simples é não. Porém, precisamos explicar por que não. A depressão não pode ser uma doença. Ela não é uma doença porque ela não pode ser uma doença. E por que ela não pode ser uma doença? Bom, a gente vai fazer uso agora de um importante livro do Dr. Charles Rhodes, Depressão e Transtorno Bipolar. Então, a partir daqui, nós vamos usar bastante essa obra, uma obra excelente desse médico especialista no assunto, um norte-americano, e que é também conselheiro bíblico, é um cristão conselheiro bíblico. Então, ele vai elucidar o que significa depressão, e não somente isso, ele vai provar, com base na ciência médica, que depressão não pode ser doença, tá? É bem verdade que a gente não vai aqui entrar nos pormenores do livro, fica a dica de leitura aí, Depressão e Transtorno Bipolar, da editora Peregrino, mas vamos aqui resumir o pensamento dele sobre o assunto. O Dr. Charles Rhodes afirma que a depressão é um fenômeno provocado, sempre provocado. Não deve ser diagnosticada como doença, porque não possui células para estar suscetível a patologias. Isso é importante. Ele, como médico, sabe e afirma categoricamente que doença é alteração no nível celular. O que não é alteração no nível celular não pode ser classificado como doença. Isso é de acordo com a medicina. Veremos mais de suas afirmações a seguir. Aí está uma foto do Dr. Charles Rhodes. Ele continua dizendo, na página 38 do livro, patologia é definida como o estudo da natureza essencial das doenças, especialmente no que diz respeito às mudanças estruturais e funcionais que elas produzem no corpo. Nenhuma doença existe no corpo sem alguma espécie de mudança no nível celular, o que resulta numa função anormal. Bom, resumindo aí, Dr. Rogers lança a mão da patologia, né, que essencialmente é a ciência especializada em doenças, né? Patologia vem de patos, sofrimento, né?
mais logia estudo, então estudo do sofrimento, no caso aqui, no âmbito da medicina, o sofrimento como a alteração no corpo, né? E aí, no caso específico, em nível celular. E a depressão não encontra base na patologia para ser classificado como doença. Bom, mas aí fica a pergunta. Então, por que que os médicos, ou pelo menos boa parte deles, cravam a depressão como uma doença? Por que que o DSM-5, que é um manual internacional, né, que é, vamos chamar assim, a bíblia da psiquiatria no mundo, ela crava a depressão como uma doença? Porque, na verdade, como toda a ciência, a medicina, quando não tem uma resposta epistemológica, né, levando em consideração as suas bases, seus paradigmas, eles não têm uma resposta, por assim dizer, científica para dar, eles acabam atendendo aos lobbies. Eles acabam atendendo aos lobbies. Então, há um lobby muito forte, né, na sociedade mundial, inclusive, por que não dizer, há um politicamente correto, que vai preferir, na dúvida, classificar um comportamento como algo involuntário, como algo que o ser humano não tem controle sobre ou não pode evitar. Então, a depressão, ela foi adicionada aí há algumas décadas, talvez atrás, no DSM, talvez, se não me engano, a depressão foi adicionada ao DSM como doença na sua segunda edição, se eu não estiver enganado, algumas décadas atrás, atendendo a lobby, tá? Então, foi mais por lobby, né? E os médicos hoje tratam isso como um tabu, nem assim, poucos questionam a inserção da depressão como doença, poucos questionam isso, né? Há um lobby muito grande, é quase uma blasfêmia um médico hoje se opor à ideia da depressão como doença, e isso acabou ficando, né? Mas fato é que depressão não pode ser classificado como uma patologia, ou seja, como uma doença, porque não há, a depressão não surge de alteração no nível celular, aliás, não existe alteração no nível celular chamada de depressão. Não existe vírus, não existe bactéria, não existe micróbio, não existe absolutamente nada que possa ser estudado na patologia que seja causador, não existe vírus que seja causador da depressão. Dr. Royce prossegue dizendo que o dicionário define doença como condição patológica de uma parte, órgão ou sistema de um organismo resultante de várias causas, tais como infecção, defeito genético ou estresse ambiental. Esse estresse ambiental aí, só abrindo um parêntese, está relacionado a alguma circunstância, né, do ambiente, exposição a um calor intenso, frio intenso, tempestade de areia, maremoto, qualquer coisa que seja que esteja no ambiente externo, por exemplo. E caracterizado por um grupo identificável de sinais e sintomas. Logo, nenhum exame físico é específico para o diagnóstico da depressão. Essa afirmação do Dr. Rogers está presente nas páginas 39 e 40 do seu livro. Eu até grifei aí para dar uma ênfase. Nenhum exame físico é específico para o diagnóstico da depressão. Ou seja, a depressão é diagnosticada pelo médico, vamos dizer assim, né, o psiquiatra, que seja, pelos traços faciais da pessoa, pelo comportamento. Ou seja, o diagnóstico da depressão é, na verdade, uma interpretação do comportamento da pessoa. Então, não poderia, na verdade, ser chamado nem de diagnóstico, porque diagnóstico está ligado à questão patológica, está ligado a exame físico, a teste, a experimentação física, né? A amostragem.
E a depressão, ela é diagnosticada, né, e, repito, não deveria nem ser chamada dessa forma, ela é interpretada, ela é uma interpretação, é o resultado de uma interpretação de comportamento, uma alteração, e não necessariamente que isso esteja errado, interpretar comportamento. O comportamento precisa, sim, de fato, ser interpretado. Mas o fato aqui é que não poderia ser chamado de diagnóstico porque não se trata de uma patologia. E aí, doutor Roger, ele crava na página 40. Em medicina, a presença ou ausência de patologia significa presença ou ausência de verdade. Porque o que é a verdade na medicina? A verdade na medicina é a doença. A medicina trabalha com foco na doença, né? Ou na profilaxia, ou seja, em formas de evitar a doença, ou pelo menos adiar a sua manifestação, ou trabalha no tratamento, com vistas à cura, ou pelo menos o alívio do sofrimento, entenda-se dor, ou mesmo prorrogação da vida quando se trata de doenças crônicas e degenerativas, né? Como é o caso do próprio câncer, por exemplo. Então, a verdade na medicina é doença. Logo, se a depressão não pode ser chamada de doença, para a medicina, depressão não seria verdade. Embora os sinais de depressão estejam presentes e não possam ser negados, mas como se fala que na medicina a depressão não seria verdade, é porque na medicina ela não seria tratada como patologia, levando em consideração os próprios paradigmas da ciência. Bom, então já que, que depressão, desculpe, não é doença, seria um desequilíbrio químico, que é uma outra vertente aí, né? Especialmente nos estudiosos do coach sistêmico, do PNL, né? Programação neurolinguística, trabalham, trabalham com esse conceito de desequilíbrio químico. Bom, não é desequilíbrio químico. Depressão não pode ser mero desequilíbrio entre neurotransmissores, porque se assim fosse, o ser humano seria reduzido a uma bomba química, né? A uma bomba química. E reação química é algo espontâneo. Logo, o ser humano, se ele fosse uma bomba de reação química, ele jamais poderia ser responsabilizado pelas suas ações, né? Então, não, depressão não pode ser mero desequilíbrio entre neurotransmissores. As novas teorias da PNL, Programação Neurolinguística, afirmam que qualquer problema comportamental, como fruto de pensamentos não conformes, entre aspas, né, está relacionado ao desequilíbrio químico no cérebro. Por exemplo, há alguns dias atrás, até me lembro que mostrei para vocês um livro de um médico norte-americano, né, um médico cristão também norte-americano, eu me esqueci o nome dele agora, Kurt Thomas. O livro é Conexões para a Vida. Ele afirma categoricamente que o pecado é o resultado de uma falta de sinapses de comunicações entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. Nessa teoria da neurociência, o hemisfério esquerdo é responsável pela razão, né, pelas questões lógicas, de cálculo, pensamento e raciocínio lógico, né, aquela parte mais racional, e o lado direito responsável pelas questões ligadas à emoção, sentimentos, aquela linguagem mais emotiva, e o pecado surge quando não há uma comunicação perfeita entre esses hemisférios. Então perceba que por essa teoria, né, o ser humano tem a resposta do pecado dentro de si mesmo. E pior do que isso é que, em vez dele depender do Espírito Santo e da palavra de Deus para eliminar esse problema da vida dele, ele só precisa buscar um especialista
em PNL, para ensiná-lo através de exercícios a fazer essa sinapse entre os hemisférios cerebrais e assim evitar o pecado. Então perceba como isso tem abafado a verdade do evangelho, a crença nessas teorias humanas. Né? Essas teorias irão afirmar que um mau funcionamento nas sinapses neurais, em especial com a serotonina, né, que é a substância química que se atribui a ela a responsabilidade pelo humor, é o que provoca a depressão. Né? Como se dá as sinapses neurais? Como se dá as sinapses neurais? Ah, vamos lá. Algumas imagens aqui. Isso aí são imagens de neurônios, né? Que estão em sinapse, tá? São descargas, como que descargas elétricas, na verdade são comunicações e trocas também, né? Na verdade, comunicações químicas, né? Que acontecem no cérebro, produção de pensamento, enfim. Na verdade, há muita teoria sobre o funcionamento do cérebro. O cérebro ainda é um grande mistério, né? Para os cientistas, é a grande maravilha, o grande motivo de maravilhamento dos cientistas. Ainda não há consenso sobre muitas coisas na área das ciências cerebrais, né, neurais, mas aí estão imagens do que seriam as sinapses neurais, né? Comunicação entre neurotransmissores. Segundo essa teoria, quanto mais sinapses o cérebro humano fizer, mais saudável e mais saudável será o cérebro, mais inteligente, mais capaz cognitivamente será a pessoa. Bom, então, ainda de acordo com o Dr. Rhodes, embora se saiba que há níveis de desequilíbrio químico, não se sabe ao certo qual o nível e quanto de medicamento ou qual medicamento é necessário para reequilibrá-lo. O próprio tratamento é contraditório. Dr. Rogers observa que a tianeptina reduz os níveis de serotonina e o Prozac os aumenta. Ambas as drogas são inibidoras de recaptação de serotonina. Logo, o tratamento da depressão está em aumentar ou diminuir os níveis de neurotransmissores? É uma pergunta, né? Então, perceba, tanto a tianeptina como o Prozac, eles agem, né? Tem o mesmo princípio ativo, que é o de inibir a recaptação de serotonina, ou seja, é como se fosse uma sinapse provocou, né, ou deu efeito de serotonina, produziu serotonina, né? Então, uma sinapse, aí um neurônio comunicando com o outro produz a serotonina. A neurociência acredita que se um neurônio ele faz uma recaptação, ou seja, ele vai e pega aquela mesma serotonina produzida, isso gera depressão. Ou pode gerar também pensamento acelerado, né, pânico como consequência disso e tal. São teorias. Aí perceba, uma droga reduz o nível de serotonina, a outra aumenta, né, como é o caso do Prozac, que é o mais comum receitado para a depressão. Né? Agora, não se tem certeza de que o problema da pessoa é muita recaptação ou pouca recaptação de serotonina, né? Então, a questão aqui é, ao aplicar, ao administrar esses medicamentos, está se fazendo a coisa certa? Não se sabe. Por isso que o tratamento, né, entre aspas, da depressão, ele é feito mais experimentalmente em cada pessoa do que propriamente com certeza de acerto por parte de quem administra medicação. É como se fosse testes mesmo. Cada ser humano aí passa a ser um laboratório nessas questões. Possíveis sinais de depressão, né? Sinais aí externos, né? Que são possíveis de ser verificados na pessoa. Angústia, desânimo,
cansaço fácil, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido da vida, desejo de morrer, né? Insônia, irritabilidade. Tudo isso aí são sinais possíveis de uma pessoa deprimida. E existem os sintomas físicos, né? Que quando a pessoa está num estágio depressivo muito grande, ela vai começar a desenvolver aquilo que se costuma chamar de somatização, né? Chamadas doenças psicossomáticas, corpo dolorido, né? Dores no corpo, sem ter levado pancada nenhuma, e muitas vezes sem ter feito esforço físico, imunidade baixa, cansaço ou fadiga, mudanças no apetite e no peso, tensão na nuca e nos ombros, distúrbios do sono, dor de cabeça, problemas digestivos. Tá? Os tipos de depressão. A depressão se manifesta em dois tipos, podendo avançar de nível. A depressão como produto reativo, né, ou seja, ela é o que também pode ser chamado de depressão com causas ou fatores exógenos, ou seja, produzidos de fora para dentro, né? E também acontece de ser um produto reativo de fatores endógenos, ou seja, como problemas da própria fisiologia, né? Como problemas hormonais, por exemplo, né? Ela vai de um nível menos severa, passando por uma depressão situacional, desordem distímica, que é a disfunção do humor, e descontentamento. E ela pode avançar para distúrbio, né? Pode se tornar mais severa, uma depressão dita clínica, distúrbio depressivo maior e até desesperança. Nesse estágio aí, geralmente a pessoa começa já a ter fortes pensamentos suicidas. Quais as causas? Bom, já adiantei aqui, fatores endógenos, né? Queda de neurotransmissores do sistema límbico, serotonina e noradrenalina, e fatores genéticos. Nesse primeiro exemplo aí, queda de neurotransmissores, está muito ligado à teoria do distúrbio químico, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui o que pensam os especialistas da área da psiquiatria, não necessariamente o que pensa alguém que está levando em consideração a palavra de Deus para lidar com o assunto, tá? E os fatores exógenos são causas diversas. Perdas como luto mal elaborado, separação conjugal, perda de emprego, traumas, abuso sexual, etc. Bom, esses fatores exógenos aí, eles vão explicar o porquê da depressão, mas não significa que eles estão legitimando a depressão, porque perceba, toda essa perda, né, como fator exógeno, está ligada à própria existência do ser humano. Então, qualquer tipo de tristeza profunda, sem reabilitação por parte de uma pessoa, isso está muito ligado à falta de confiança em Deus. Por exemplo, luto, todos nós já passamos e vamos passar enquanto estamos aqui. Uma separação não é o ideal, mas pode acontecer. Perda de emprego é a coisa mais natural, principalmente em momentos que estamos vivendo hoje, né, de crise econômica. Traumas, bom, o próprio conceito de trauma está ligado à pessoa que, se consciente do que aconteceu, insiste em sofrer por aquilo, como se fosse o próprio sentido da vida. Então, o próprio trauma proveniente da pessoa consciente do que aconteceu com ela é um pecado. Abuso sexual causa muito sofrimento. Geralmente, as pessoas abusadas o foram na infância, e sim, precisam de aconselhamento bíblico para entenderem, né, que o que aconteceu, obviamente, não foi por culpa da pessoa, mas que elas podem recomeçar em Cristo, né, a sua vida em Cristo, ela é reconstruída, ela é transformada, e assim por diante. Mas a causa anterior a todas essas causas possíveis é uma só, pecado, né? Quem sofreu abuso, por exemplo, foi pecado do abusador. Mas a pessoa que sofreu abuso, né, consciente do que aconteceu, né, ainda que ela não entenda o porquê aconteceu, mas consciente do que aconteceu e do que ela pode fazer a respeito, ela não precisa viver sob esse tormento, né?
tem uma máxima no aconselhamento bíblico de que a gente só responde pecaminosamente o pecado de outra pessoa se a gente quiser. A gente sempre tem a escolha de confiar em Deus, sempre, sem exceção. Bom, a segunda parte desse nosso estudo, nós vamos ver o homem não é perfeitamente definido pelas ciências biológicas, humanas ou sociais, e sim pela teologia. Walter Ewell afirmou que uma visão elevada e reverente acerca de Deus conduz a uma visão nobre e digna da humanidade, ao passo que um conceito pouco desenvolvido acerca dele geralmente produz uma perspectiva distorcida da humanidade. Portanto, os seres humanos podem ser vistos como mais importantes do que realmente são ou como menos do que a Bíblia os vê. Deve-se começar o estudo do homem com uma visão elevada de Deus, seu Criador. Bom, se o homem tem dignidade e ele tem, essa dignidade está no seu Criador e não nele, né, como algo que está nele desde sempre, que ele já vem ao mundo com valor próprio, sem ser dado por ninguém. Essa dignidade humana é inata porque ela vem de Deus, o homem foi criado por Deus. Então, biblicamente, a teologia bíblica coloca o homem dessa maneira. Mas existem teorias aí, né? Teorias antropológicas sobre o homem. Existem diferentes ideias e imagens acerca do homem. Aqui vamos destacar a teoria do evolucionismo biológico, depois abordaremos as 4 ideias mais difundidas: homens como máquinas, como animais, como seres inconscientes e como peões do universo. Esse apontamento ele é extraído do livro Introdução à Teologia Sistemática, do Millard Erickson, editora Vida Nova, e um apontamento muito interessante sobre a antropologia bíblica. Terminaremos esse segundo tópico abordando a perspectiva da humanidade. Bom, o que significa ser humano? À luz do evolucionismo biológico, a afirmativa é de que o homem evolui dos símios, né? Ou seja, dos macacos, depois alcançando os diferentes estágios. Então, por exemplo, o evolucionismo diz que primeiro o homem foi um Homo habilis, né? Ou seja, foi um ser com habilidades que o distinguiam dos demais seres, né? Algumas habilidades. Aí ele evoluiu para Homo erectus, né? Ele ficou em pé, ficou ereto. Depois ele evoluiu para Homo sapiens. Né? E depois de Homo sapiens, aí vem outros desdobramentos, segundo as teorias das ciências da religião, ciências filosóficas aí, Homo religiosos, Homo adorans, enfim, mas os 3 principais estágios aí defendidos pelo evolucionismo biológico. E por que é importante a gente entender um pouco do evolucionismo biológico? Porque a forma de enxergar o ser humano no viés meramente psicológico é baseado nessa teoria, né? Teoria da evolução. Bom, homens como máquinas. O homem é definido pelo que é capaz de fazer, segundo essa teoria, né? Segundo essa ideia, as pessoas são vistas como coisas, como meios para alcançar fins, em vez de fins em si. Elas têm valor enquanto são úteis. A saúde do trabalhador só interessa porque sua falta pode culminar em prejuízo econômico. Bom, essa teoria reduz o homem a um fazedor de coisas, né? Então, o homem ele é essencialmente servil enquanto serve, né? Ele é servil enquanto serve. Então, essa teoria ela é extremamente pragmática, né? E isso compromete também o conceito de homem. Bom, aparentemente, né? Abrir um parênteses aqui, parece que a gente saiu do assunto depressão, que a gente está digredindo aqui, né? Mas na verdade não, a gente está abrindo um grande parêntese no assunto para explicar, né, o porquê que nós temos tantos conceitos equivocados hoje sobre essa tristeza profunda. Nós estamos mostrando aqui as bases, né,
de pensamento para chegar à conclusão que as pessoas chegam hoje sobre o assunto da depressão. Bom, temos ainda a teoria que enxerga os homens como animais, né? Essa teoria vê que não há diferença qualitativa entre os seres humanos e os outros animais. Para os defensores dessa teoria, a única diferença entre os seres humanos e os outros animais, entre aspas, né, é uma diferença de grau, ou seja, o grau do animal humano foi mais elevado, está mais elevado, bem mais elevado do que o grau do animal não humano, para essa teoria. Logo, essa teoria reduz o ser humano a um ser de reação, a um ser que reage, né, ao ambiente, reage às ações de outro ser, e isso tira totalmente a responsabilidade da pessoa pelas suas ações. Ela simplesmente responde a estímulos. Isso é uma teoria realmente animal. Por exemplo, no pensamento psicológico behaviorista de Skinner, os seres humanos submetidos às mesmas experiências que certos animais serão condicionados às mesmas respostas mediante reforçamentos positivos, ou seja, com recompensas, né? Então, um exemplo aqui, quando alguém acerta uma questão na escola dominical, você dá para ele um bombom, né? Então, vai reforçar aquela aquele aquele comportamento ali de querer responder. Fatalmente, esse aluno vai ser aquele que sempre vai querer responder a perguntas na escola dominical, assim, com muita pressa, né? Ou negativos, punições, quando você quer que a pessoa deixe um comportamento que você não aceita como correto, né? Bom, alguns críticos vão dizer que os conselheiros bíblicos, eles não têm o direito de criticar psicologia, porque é exatamente isso que o aconselhamento nutético prevê, prescreve. E, na verdade, não. O aconselhamento nutético, o aconselhamento bíblico, né, ele não é uma espécie, um braço ou um desdobramento do behaviorismo, porque a Bíblia ela não trata o ser humano como um mero respondente a estímulos. A Bíblia trata o ser humano como um ser de consciência. E a Bíblia vai além disso. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no homem, ou seja, o homem não apenas é um ser de consciência, como o homem é um ser de consciência que está ligado ao Criador. Portanto, o homem tanto tem a responsabilidade da obediência a Deus, ao seu Criador, como ele tem a liberdade para desobedecer caso queira. Então, ele não pode ser alguém simplesmente movido por estímulos, ele não pode ser um ser apenas reagente. Por isso que não necessariamente recompensas e punições definem um comportamento na visão bíblica. Isso aqui é aquela teoria, né, de Freud, como funciona o aparelho psíquico segundo a teoria de Freud. Eu já passei isso para vocês em uma oportunidade anterior, né? O ego, que ele dizia que é quem você é de fato, o id, seus instintos mais primitivos, sede de tudo que você precisa fazer para se realizar. No id que Freud dizia que estavam os estímulos, né, para a realização sexual, né, da realização da libido. Ele reduzia o ser humano a uma bomba de libido, né? E o superego, que segundo Freud era a sede de crenças, virtudes e valores impostos por meios externos, né, por referências que na visão dele eram opressoras. Essas referências aí eram as mais variadas: igreja, família, polícia, leis, né, enfim. E aí ele propunha a destruição, a superação do superego para que o ser humano pudesse se realizar. Bom, ainda tem uma outra visão, a visão que enxerga os homens como peões do universo, né? Peões do universo. Seres humanos estão apenas sendo esmagados por um mundo hostil e alheio às suas necessidades. É uma forma de maniqueísmo, né? O ser humano é algo a ser espoliado e nada mais. Há nesta ideia um misto de deísmo, ou seja,
Deus até pode ter criado, mas não se envolve. Fatalismo, ou seja, tudo está determinado e nada vai mudar, independente do esforço do ser humano. E maniqueísmo, o ser humano ele simplesmente sofre aqui na realidade, né, nessa dimensão, os efeitos da batalha cósmica entre o bem e o mal, a batalha eterna, né, em que enquanto se o bem estiver momentaneamente sendo vitorioso nessa batalha, o ser humano age virtuosamente. Se o mal está momentaneamente sendo vitorioso, o ser humano começa a agir de forma perversa. Logo, o ser humano não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre o que faz, ele simplesmente sofre a influência cósmica dessa batalha aí eterna entre o bem e o mal. Aí ao lado está a figura do mito do mundo de Sísifo, né? Sísifo, segundo a mitologia grega, subia, escalava uma montanha, né? Com uma grande pedra nas costas e todas as vezes que ele se aproximava do topo para ser vencedor, a pedra caía e rolava para baixo. E ele tinha que descer e pegar a pedra novamente. Isso foi uma condenação, segundo a mitologia grega, uma condenação dos deuses, e ele foi condenado a viver eternamente carregando a pedra sem conseguir chegar ao topo, sempre voltando ao início, né? Dando aquela ideia de fatalismo, né? Aquela ideia de também de deísmos, né? Porque os deuses o colocaram nessa situação e assim o deixaram por toda a eternidade. E a ideia de maniqueísmo é porque enquanto Sísifo estava carregando a sua pedra morro acima e em outro momento descendo correndo atrás da pedra morro abaixo, o bem, né, os deuses bons e maus estavam em constante guerra, sem que um vencesse o outro. Bom, essa teoria traz a ideia de que o ser humano é vítima das circunstâncias. Bom, agora, biblicamente, o que significa ser humano? A perspectiva cristã da humanidade, os seres humanos são criaturas de Deus, feitos à sua imagem. Em primeiro lugar, isso significa que a humanidade não se originou de um processo evolutivo aleatório, mas de um ato consciente e proposital de Deus. Em segundo lugar, a imagem de Deus é intrínseca à humanidade. Não seríamos humanos sem ela, não seríamos humanos sem a imagem e semelhança de Deus. O valor e a dignidade humanos lhes foram dados pelo Criador. Está lá em Mateus 10, 28 a 31, né? Terminando essa passagem no verso 31, Jesus disse: vocês não valem mais do que muitos passarinhos? Então há valor intrínseco no ser humano dado por Deus. O relato bíblico da criação do homem. No livro de Gênesis, há dois relatos sobre a criação, com ênfases diferentes. Primeiro, no capítulo 1, versos 26 a 28, nos versos 26 e 27, primeiro fala da decisão divina de fazer os seres humanos à sua própria imagem e semelhança, e depois fala sobre a ação divina concretizando essa decisão. No versículo 28, fala do propósito que conhecemos como mandato cultural, o propósito pelo qual o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 2:7, a narrativa traz que uma ênfase que recai sobre a forma com que Deus criou os seres humanos. Há um relato detalhado disso. Então nós temos aí os dois textos que mostram a origem e a natureza do homem. E isso é determinante para entendermos o que acontece com o homem, por que acontece e como deve ser encarado pelo próprio homem e o que deve ser feito em relação a isso. Bom, o homem foi criado, pecou, e aí surge a doutrina bíblica da depravação total do ser humano. Está lá em Romanos 3, 9 a 18, e também verso 23. Né? O verso 23 é categórico: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo fato de haver pecado contra Deus, o homem passou a estar sujeito a todos os males, não apenas do corpo, mas principalmente da alma. A depressão é o grande mal da alma do homem moderno. A depravação total do homem explica por que ele necessita ser novamente criado por Deus para que possa ter poder contra os males da alma e volte a honrar a Deus. Fomos novamente criados, desta vez em Cristo, para funcionar.
Não fomos criados ou recriados em Cristo simplesmente para escaparmos do inferno. Nós somos criados em Cristo para funcionar. Funcionar para a glória de Deus. Apóstolo Paulo ensina que o crente foi salvo para funcionar. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, né, texto clássico que nós citamos com muita facilidade, fala que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, mas de Deus. O versículo 10 diz que Deus preparou boas obras para que andássemos nelas, nós os salvos, né? Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então fomos criados em Cristo para agir para a glória de Deus. Logo, se uma depressão impedir que hajamos para a glória de Deus, estamos em pecado. Efésios 4, 15 e 16 vai mostrar que nós fomos criados para funcionar amando e edificando os outros no corpo de Cristo. E Romanos 15, 14, Paulo também disse que estava certo de que os romanos, os crentes romanos estavam cheios de toda a bondade e conhecimento para admoestar uns aos outros, né? Então fomos criados em Cristo para funcionar amando e edificando os outros. Caso uma depressão impeça que nós cristãos estejamos funcionando exatamente assim, estamos em pecado. Em Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo, na parte B, né, na última parte do versículo, diz: é, operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação com temor e tremor. A palavra operai vem de uma palavra grega, um verbo grego que significa coloque para funcionar, demonstre. Então, demonstre o funcionamento da sua salvação, a salvação que você já tem, com temor e tremor. Se uma depressão me faz parar de funcionar no sentido de deixar claro a minha salvação, salvação que eu já tenho, eu estou em pecado. Porque somos criados em Cristo para funcionar demonstrando a salvação. Por fim, a terceira parte da nossa exposição vai falar que todas as respostas para a alma humana estão na Bíblia. Um crente pode ficar com depressão? Aqui cabe o assunto da depressão de Elias, né? Os capítulos 17, 18 e 19 do livro de 1 Reis revelam o difícil episódio na vida do profeta Elias. A Bíblia mostra outros homens de Deus que conviveram com a depressão por motivos variados e respondendo a ela positivamente e negativamente. Bom, no caso de Elias especificamente, a resposta foi negativa, né? Além dele ter fugido de Jezabel, ele se enfiou numa caverna, não queria mais ser profeta, pediu a Deus a sua própria morte, pediu a Deus que ungisse outro profeta em seu lugar, Deus o concedeu que fizesse isso, né? Ele abriu mão do seu ministério, estava disposto a abrir mão até da própria vida, ele não queria mais funcionar para Deus, porque ele foi afrontado, né? Então, na verdade, o episódio aí de Elias, desse grande profeta, revela um pecado no coração dele, o orgulho, né? Ficou com orgulho ferido de tal maneira que abriu mão do ministério, parou de funcionar para Deus e mais, desejou a própria morte, né? Por causa disso. Então, veja que foi uma depressão com motivação pecaminosa, né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, aquele famoso relato da oração persistente de Paulo por 3 vezes, orando a Deus que lhe tirasse aquele espinho da carne, e Deus lhe responde após a terceira vez que ele orou, dizendo que a sua graça lhe bastava, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e isso foi suficiente para Paulo. Então, Paulo lidou bem aí com a tristeza profunda por causa do espinho da carne que o atormentava, né? Mas nós temos um outro mau exemplo, o exemplo de Jonas, capítulo 4, versos 9 a 11. Deus faz uma pergunta retórica a Jonas. Jonas, é razoável que você
se entristeça por causa da boboreira, né? Se ire por causa dela, a boboreira que você não plantou, você não criou, a boboreira que em um momento brotou e depois de um dia estava murcha, e você. Aí ele respondeu a Deus atrevidamente: sim, é razoável que eu me ire por causa da boboreira. E Deus diz a ele: você teve compaixão de uma boboreira, mas você não consegue ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a direita. Essas 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a direita, já vi gente ensinando que era o ímpio que estava agindo na ignorância. Né? Isso é quase que uma homologação do universalismo, da salvação do ímpio sem que ele se arrependa, simplesmente porque ele não conhece a expressa e objetiva vontade de Deus. Na verdade, o texto ali está falando de crianças tão novas que não tinham discernimento entre a mão esquerda e a direita. 120 mil crianças novas, isso fora mulheres, crianças, adultos e idosos. E Jonas não teve misericórdia dessas pessoas. Ficou deprimido, né? Pelo pecado, ele criou uma idolatria no coração dele que ele só seria feliz se Deus destruísse aquele povo. A felicidade de Jonas passava pela destruição dos ninivitas. Como Deus não fez isso, ele ficou profundamente frustrado, contrariado com Deus. Isso foi tão forte que ele se colocou numa depressão profunda. Tá? E Deus o repreende por causa disso. Bom, essa foi a nossa exposição nessa manhã sobre o assunto depressão, que está dentro, né, da abordagem dessa quinzena da leitura que os irmãos fizeram do livro, porque trata da questão da pecaminosidade humana também, mas nós ainda, uma outra oportunidade, o assunto pecaminosidade humana dentro do assunto aconselhamento bíblico. Eu fico por aqui e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.